Olá, meu nome é Isaías Santos, sou cantor e compositor e também estou na TV Relacionamentos. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos falar dos grandes desafios que o ser humano tem, que a mente humana tem e as suas fronteiras. E quem vai ajudar a nos desvendar esses mistérios é a doutora Nádia Igor. Muito obrigado, viu, pela tua presença. Perfeito. Nádia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, a escolha da profissão e como é ser uma eterna aprendiz. Olha, essa é uma responsabilidade, né? Sim. Eu nasci em Jataí, Goiás, interior de Goiás, e minha trajetória, eu acho que é desde juvenil, né? De cada pessoa. Uma coisa que eu busco estudar muito é essa questão da descoberta do ser humano e de onde começou ali todas as emoções. Então, de Jataí, a gente foi para Goiânia, que é a capital de Goiás, e ali nós moramos, eu, minha mãe e minhas duas irmãs, 4 mulheres. Após uma trajetória um pouco trágica, minha mãe teve alguns problemas emocionais, separação de pais, o pai das minhas duas irmãs, a casa pegou fogo, né? Isso eu vou contar no livro que a gente está escrevendo, um pouco mais sobre isso, e mudamos para Goiânia. E a trajetória? Casa das 4 mulheres? Quase, né? Faltou mais 3 para 7, né? E nessa trajetória, a vida foi bem complicada. Minha mãe sozinha, tendo que lidar com as finanças da casa, com todo o processo, e eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, com 8 anos de idade, eu já comecei a desenvolver ali algumas coisas na área de vendas, desenvolvendo ali relacionamentos, tentando colocar recursos em casa. Com 11 anos, eu já procurei no jornal o primeiro emprego, naquela época a gente podia trabalhar, né? A criança não tinha essa super proteção que nós temos hoje, e comportamentalmente falando, isso realmente é um desafio, porque tem seus pontos negativos, tem os positivos também, porém acho que mais negativos do que positivos, porque a nossa geração ela trabalha desde então, né? E eu comecei a desenvolver esse trabalho animando festa infantil a partir dos 11 anos. Só que a veia comercial sempre estava ali, e também muito facilmente eu me relacionava com as pessoas nessa questão comunicativa, alegre ali, sempre querendo resolver os problemas. Logo eu formei minha primeira equipe ali. E eu não queria ser a recreadora da festa infantil, eu queria ser a animadora da festa infantil. Eu perguntei, mas como é que eu posso ser animadora da festa infantil, sendo que ela ganha mais do que o recreador? Não, você tem que ter uma equipe. Então já chamei minhas duas irmãs, uma amiga minha e uma amiga da minha irmã. Então já tinha 4 ali na formação da equipe. E por 7 anos nós animamos festa infantil. E essa equipe era sempre a mesma. Ajudava em casa. E ajudava em casa. E ainda assim minha mãe passou por um processo de despejo, né? Nós fomos despejadas algumas vezes por falta de recursos. Então foi uma infância difícil. Porém, nós 3 não deixamos de estudar, nós 3 não deixamos de trabalhar. A gente sempre tinha motivos para crer, né, naquele que nos fortalecia o tempo todo. E a fé é fundamental também para esse crescimento, esse desenvolvimento. E nessa trajetória, a gente foi ali buscando o que cada um fazer de melhor, né? Então, minha mãe fala, né, quando eu tive meu primeiro filho, né, e comparando com a segunda gravidez, eu falo, mas é muito diferente. Ela, olha, nenhum dedo da mão é igual. Assim são os filhos e assim são a família, né? E aí minhas duas irmãs, cada uma seguiram uma trajetória. Eu continuei na área comercial, depois trabalhei como representante comercial da Enciclopédia Barça. E foi uma escola para mim, que eu comecei a viajar ao Brasil, vender no porta a porta. Cheguei a estar ali no Amapá, grande parte do norte, Pará, Porto Velho, né, que é Rondônia, e sempre gostei de conhecer pessoas e de articular. E claro que essa veia da descoberta me fez uma pessoa mais analítica na questão comportamental, né? Entender um pouco mais o desenvolvimento de cada pessoa. Porém, eu caí na principal descoberta, que era saber sobre mim mesmo, que é o maior desafio.
Claro que todas essas habilidades, todas essas potências que a gente tem, e eu tinha muita potência, muita luz, muito brilho, incomodava algumas pessoas. E Sim. eu não sabia lidar com isso. Porque, querendo ou não, a gente tem a gente passa um ar de superioridade, mesmo inconsciente, mesmo indireto. Por quê? Porque para nós é muito mais rápido, você gera aquela habilidade ali de fazer. E você atingindo as metas, as pessoas não atingindo, gera muita competitividade. Exatamente. E esse desconforto foi me distanciando dos relacionamentos. E isso me doía muito, porque eu falava, poxa, mas eu só faço para ajudar as pessoas, estou ali o tempo todo querendo contribuir, eu vejo a solução, porque eu tenho esse olhar, né, acompanhando a entrevista do Silvio também, percebi assim, a solução dos problemas, muitas vezes cabia também aquela centralização de querer fazer, porque o outro não sabia fazer como eu gostaria que fosse feito, e nesse processo eu fui sofrendo também, porque eu não sabia lidar com essas emoções, não sabia lidar com essas frustrações, e também nem conhecia como o outro reagiria em relação a mim. E eu penso que esse molde, no meu contexto, foi trazendo de fato toda a bagagem que eu tenho hoje para atender outras pessoas, para poder lidar com outras pessoas e também para poder mentorar mulheres nesse sentido, por causa da minha experiência. E aí foi onde eu comecei a ter essa busca constante de me autodesenvolver. Então, a Nádia precisa o quê? Você chega, vê eu tinha uma briga comigo e com as pessoas. As pessoas viam um defeito em relação a Nádia e não falavam. Mas não é porque ela não queria falar, é porque não estava aberta a aprender. Então, gera conflito também. Então, são duas coisas que precisam andar juntas. Eu preciso estar aberta a aprender, ou seja, tem que estar com essa expansão na minha mente. E quando eu tenho essa expansão, eu consigo estar receptiva a esse aprendizado. Quando você está aqui me ouvindo, eu imagino que você aprende muito mais do que quando a gente realmente está ali conversando. Porque são muitas entrevistas, são muitas pessoas, então o aprendizado é muito maior, sem contar o tempo de casa, né? Então, conforme a idade, a etapa que você vai chegando, você tem um nível de aprendizado diferenciado. Agora, se você não tem essa abertura desse aprendizado, esse relacionamento pode demorar um pouco. E aí eu fui buscando esse desejo de realmente de descobrir quem era a Nádia, e essa autodescoberta, esse autodesenvolvimento me abriu a mente para poder ajudar outras pessoas, porque até então eu só queria conhecer a Nádia. Eu queria desenvolver ela para parar de ter problemas nos relacionamentos, para parar de chocar com o outro. Tanto na área profissional, né, que é a minha primeira formação dentro da gestão comercial, e também na questão de relacionamentos comuns, pais, irmãs, o relacionamento amoroso. Nessa descoberta, minha mente expandiu de uma maneira que eu falei, agora não cabe. Eu costumo falar que a gente pode estar local, mas tem que pensar global. Exato. Eu estou no local, mas o pensamento tem que estar a nível global, né? Onde você pode chegar, fora da caixa. Onde você quer chegar, onde você vai chegar, onde você pode chegar, só depende de você. E aí eu comecei a expandir isso. Fiz uma formação, fiz outra, entrei na filosofia, fiz teologia, eu fui elevando também o nível espiritual, porque eu penso que as coisas querem caminhar juntas. E aí eu criei uma metodologia onde eu trabalho o corpo, alma e espírito da mulher. Por quê? Porque primeiro eu precisei trabalhar em mim, cuidando do corpo, né, da alma, que envolve ali a mente, as emoções, todos os recursos que eu vou desenvolver com a minha vontade, com os resultados, e claro, a transcendência, o espiritual, que também é a nossa ligação direta com o Criador, com o universo, com aquilo que você deseja buscar. E se você completa isso, você trabalha os padrões comportamentais de uma maneira mais fácil. Com isso eu criei a imersão Novamente Mulher, e agora estou em São Paulo, morando aqui há 4 anos, em Alphaville. E você adaptou bem aqui? Muito. Eu morei em São José dos Campos em 2010 até 2015. Nós abrimos a igreja ali, nós viemos de uma linhagem cristã também. E aí voltei para Goiânia e foi para conhecer meu marido. Meu marido é cirurgião dentista, doutor Daniel Gideirão,
apaixonado também pela área comportamental, historiador, depois até Eu gostaria de entrevistar um convite para você entrevistar, ele vai adorar estar aqui com você. E também, aí logo a gente veio para a Alphaville, para desenvolver um trabalho com mulheres e realmente expandir essa busca da descoberta e também do equilíbrio para ter uma vida plena no corpo, na alma, no espírito. Isso, com toda a flexibilidade, porque as pessoas são diferentes. Exato. E você descobriu que você nasceu para a área de humanas mesmo, né? Descobri. Interessante. Apesar de gostar muito, né, de outras áreas, tenho habilidades em outras áreas também. Eu sou bailarina, sou atriz, fiz produção de eventos, então muitas habilidades, tive salão de beleza, né? Então tenho muitas habilidades, mas essa é uma área que me pega. Eu tenho uma facilidade pelas palavras que a pessoa fala para mim, eu já sei identificar as crenças que limitam ela. Pelo formato do corpo, eu já costumo ter uma prévia das dores existenciais dela ali. Então a gente pode trabalhar esse processo na essência. Né? Criei uma joia, que é essa que estou usando aqui, que trabalha os 9 padrões comportamentais. Então se a gente vai falar do corpo, da alma e do espírito, cada um deles tem 3 funções. Então o corpo tem 3 funções, a alma tem 3 funções, o espírito tem 3 funções, e nós somos um ser que tem 9 padrões comportamentais. Então eu criei essa peça para quando ela passar pela imersão, ela entender o processo dela como um todo, entendendo os vícios comportamentais, a sua essência dentro das virtudes, com esses 9 padrões comportamentais e as 9 virtudes comportamentais também. Parabéns, você é uma eterna aprendiz. Com certeza, o tempo todo estudando. E é interessante que o ser humano, a grande expansão está na mente. Exatamente. Começa na mente. Aí começa o equilíbrio das coisas, a busca por maiores conhecimentos, começa a tirar as limitações, né? Romper barreiras. Exatamente. Eu costumo falar, Rede, assim, como imagine sua alma, assim você é. Então, se você imaginou, se você conseguiu fechar os olhos e imaginou, você é aquilo que você imaginou. Isso. E tem um outro agravante, eu imaginei, vamos, pensamentos, correto? Imaginei aquilo e eu declarei, que está na premissa da PNL, Sim. eu declarei isso, conforme eu declaro, eu já gero aquele sentimento. Exato. E essa emotização, ela faz com que os resultados sejam atrativos e você vai em busca dele de forma natural. Mas precisa ter a emotização. A gente evitaria, por exemplo, grandes transtornos mentais ou doenças, patologias emocionais, como depressão, estresse, síndromes e síndromes por aí que nós temos tido atualmente, se primeiro a gente reprogramar a nossa mente. Agora, a mente ela é reprogramada novamente, de novo mais uma vez. Por isso eu crio novamente mulher. Então, novamente eu falo, novamente eu crio, novamente eu imagino, então eu vou gerando aquele desejo a partir da repetição. E uma vez que eu gerei aquele desejo, e olha que o contrário também acontece. Sim, exatamente. Eu não quero que isso aconteça na minha vida. É um desejo. Todas as coisas negativas também que você almeja, elas vêm. E as coisas porque é um desejo, exatamente, é um medo, é um sentimento. Então eu tenho que começar a observar isso, a ressignificar, a colocar no meu pensamento, ou seja, mais vezes, novamente, e gerar aquele sentimento. E quando eu reforço isso? Quando eu gero o pensamento, eu falo com a minha boca, eu gero aquele sentimento. Registro na mente. E o seu corpo só obedece aquilo que você fala. Então, acontece isso com as doenças patologicamente já ali constatadas. Você recebe, por exemplo, um diagnóstico médico, né, e aqui eu não estou descredibilizando a medicina, pelo contrário, sou da área da saúde também. Mas você intensifica quando você dá um nível de credibilidade para aquele diagnóstico. Então, depende de você como vai receber, né, aquele diagnóstico e como você vai reagir a ele. Perfeito. Eu brinco com o pessoal que esse ano eu faço 70. Tenho 70 de idade, 50 de corpo e 20 de alma. Isso aí, parabéns. Tem que ser assim. E vai crescendo mais e mais. E a gente olha para você e nunca te dá 70 anos de idade. Porque equivale à idade que está. Isso, exatamente. Na sua a vibração que a gente faz. E comigo tem acontecido sempre assim. Aquilo que eu almejo, ele acontece.
Olha aí, também Mas bem desejo. assim, e até eu conto isso aí em algumas palestras, né? Teve uma vez que eu estava assistindo o filme O Mar do Caribe, Sim. e ali o ator ele cita, olha, esse azul turquesa aqui é muito bonito. Eu gostaria de ir lá lá no Mar do Caribe. Quando deu 3 meses, aí onde se explicou que o ator, fiquei 20 dias na Venezuela, quando era boa ainda, né? Tal, e conheci lá o Mar Caribe. Depois eu voltei lá e outras, para Curaçao, Aruba também. Mas aquela vez, uma outra vez eu falei, eu gostaria de ir para o Japão. Panasonic do Japão, contratou para dar palestra lá no Japão. Olha aí, desejo. E desejo. Uma outra vez foi assim, estava vendo um filme Tarzan Preto e Branco. Eu não conheço a África. Não deu 4 meses, eu estava lá pelo grupo Sonangol, que é equivalente à Petrobras no Brasil, dando treinamentos, e o Instituto Superior de Tecnologia Global contratou também para ser professor. Então, as coisas acontecem, mas eu falo assim, a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente. Isso aconteceu comigo também, Andy, no ano passado. Eu nunca tinha feito até então uma viagem internacional, porque eu falava que eu conheço o Brasil inteiro. Depois eu conheço o resto do mundo, né? Porque o Brasil é muito grande, tem tanta coisa linda aqui. Eu tive a oportunidade ano passado comercial de ir ao Panamá, que é Dubai das Américas. E foi algo assim tão rápido, que a hora que ele falou, eu já me imaginei lá na Dubai das Américas. E dia 19 de janeiro eu estava lá no Panamá. Já tinha, antes eu falei, vou fazer meu passaporte, em julho de 2022, o passaporte ainda não tinha sido feito. Meu Deus, eu passei dos 40 e não tenho passaporte, não é possível isso, né? Então a gente fica protelando as coisas. Sim. Aí a hora que eu comecei a imaginar, já fui lá e fiz o passaporte meu, minha família, aí em janeiro eu já estava no Panamá, fiquei 10 dias no Panamá, cheguei lá, vislumbrei aquilo tudo, falei assim, aqui é a Dubai das Américas, eu quero ir para Dubai de volta. Sim. Agora eu quero ir para Dubai. Sim, Que vai acontecer. Não, já aconteceu. Eu fui convidada em abril, antes do meu prêmio de intermediadora de negócios, que é uma área comercial que eu gosto muito, também faço algumas intermediações ali, porque eu tenho trabalhado muito na mentoria de mulheres em empreendedorismo, né? Mas para se empreender, a gente precisa desenvolver a parte emocional antes, para ter o equilíbrio ali no processo de negócios, senão se perde oportunidades. E aí fui convidada, falei, vamos receber esse prêmio, né? Mas depois eu fiquei pensando, por que não? E fiquei aqui. Aí eu fiz uma proposta para a pessoa que me convidou. Falei, vai ser em Dubai? Sim, vai ter um cruzeiro? Vai. Eu não tinha feito cruzeiro, não tinha ido para Dubai. Então vamos. Mas eu posso levar mais mulheres? Aí ela falou, pode. Eu falei, eu quero levar 27 mulheres, porque eu tenho uma promessa, onde eu vou passar 27 mil mulheres que serão generosas, para ajudar a maior número de pessoas. E elas serão como generais. Elas serão como generais, por minha causa. Sim. Então eu tenho que mudar esse mindset delas. E começa por mim. E eu falei, eu vou para Dubai. Aí eu falei com 60 mulheres e por N motivos, nenhuma delas pôde ir. Apenas uma mulher que eu conheci, faltando 2 meses para a viagem, no mercado municipal de São Paulo, eu estava fazendo um passeio com meu filho, que veio do Itália, campeão de jiu-jitsu, veio de Goiás para estar em Barueri. E eu fui lá visitar o Mercadão com ele, conheci essa moça e a gente conversando, o que você faz? Eu sou mentora de mulheres, a gente tem uma experiência internacional com a mentoria Ricamente Mulher, do Novamente Mulher, nasceu Ricamente Mulher. E a gente está indo para Dubai dia 17 de novembro. Eu quero ir também. Então eu levei uma aluna e a gente expandiu esse processo. Eu fui para Dubai em novembro, fiz esse cruzeiro, recebi premiação, palestrei lá fora, ou seja, tudo porque eu imaginei e decidi. Exatamente. E esse desejo foi além. E esse ano a gente já está programando aí a próxima mentoria, talvez no Japão ou na Itália, a gente está aí no processo de decidir. Tem Singapura aí acontecendo também, mas de repente a gente vai para um outro lugar. E um dos 2 lugares. E é só mesmo gerar o desejo, que realmente as portas vão se abrindo. E esse é um monte de portas abertas. Nós vamos ver as coisas. Tem 267 países. Tem muitos lugares para ele, né? Nádia, fala seus contatos aqui que nós vamos querer também. Tá bom. Nádia Guibor Oficial no Instagram. E no LinkedIn você acha assim também. No Facebook, Guibor Gidrão também tá lá. Tá ótimo.
Volte outras vezes, tá? Não, Graças a obrigada. Obrigado a você. Dedalmas, com os agradecimentos então a essa fabulosa profissional Nada Igor, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.